Estamos aqui em Milpitas, vamos saber quem é este senhor. Eu sei que é açoriano e vamos saber ele onde é que nasceu. O seu nome é? Manuel da Silva Betancourt. Manuel da Silva Betancourt. Manuel Betancourt. E nasceu em que ilha? É açoriano, não é? Sou açoriano, sou da Ilha Graciosa. Ilha Graciosa. Já estou aqui, emigramos aqui há mais de 50 anos, já para a Califórnia. Meu pai e com a minha família somos... minha mãe teve 13 filhos. Espetáculo. 13 e viemos 9 da Que idade é que veio? Já tinha 20 anos, já tenho 22 já, quando viemos 9 e nasceram já na Califórnia 2. Portanto, éramos 11, mas minha mãe teve uns gêmeos na Graciosa e faleceram com 1 mês de idade. De maneira que viemos 9 para aqui e nasceram aqui 2, somos 11 irmãos. E porquê que vieram para aqui? Viemos para aqui porque, claro, naquele tempo, há mais de 50 anos, na Ilha Graciosa, que não havia, era uma miséria. Vivíamos da maneira que não havia luz, não havia água corrente, de maneira que só na Vila Santa Cruz que havia umas horas de luz por dia, até à meia-noite. Não havia empregos para ganhar dinheiro? Não havia, pois, claro, aquilo e a nossa alimentação basicamente era sopas. Comíamos prato de sopa para o jantar, ou para a ceia. Sopa de quê? Era couves, era funchos, era nabos, era coisas assim. E se tínhamos fome comíamos outro prato, que não havia mais nada. E o pequeno almoço era o resto, o que sobrava da ceia era sopa outra vez. Não havia leite? Não. Havia leite depois que tinham vacas, nem café até a gente bebia da manhã. Porque café, na altura o açúcar era muito caro, era 9,20 cada quilo de açúcar e meu pai ganhava 15 escudos por dia. De maneira que... Para sustentar uma família? Uma família para comprar 1 quilo de açúcar era por quase precisava quase um dia de trabalho. E peixe? Pois peixe era o que comíamos. Naquela altura o que comíamos mais durante o verão, principalmente era chicharros, era peixe, que era mais barato. Não chegavam a ir à pesca? Não era pescador. Meu pai trabalhava na Comissão Reguladora dos Cereais em Santa Cruz e ele vinha a pé todos os dias para Santa Cruz. E eu também, depois do exame da 4ª classe, com 12 anos, vim para a Avenida Santa Cruz trabalhar numa loja. Era 1 hora para andar, para chegar a pé. Todos os dias, estive lá uns anos, a ganhar 100 escudos cada mês. E se chovesse? E se chovesse... A chuva, claro, quando chovia, tínhamos que andar com os gabardins, com as guarda-chuvas e de noite, quando saíamos, porque aqui não havia horário, a gente entrava da manhã e saía quando calhava. De maneira que 100 escudos cada mês. Quer dizer, ganhávamos naquela altura, o dólar era 28 escudos, 100 escudos ganhávamos por mês $4, mais ou menos. Era uma miséria, pá. Era algo que jamais esquecerei. Por isso é que emigramos, para viver daquela maneira, e ainda conseguia estudar mais, porque foi só até o 2º ano que estive na Horta, no Liceu na Horta, de maneira que... Porquê é que só teve até o 2º ano? Porque meu pai não podia, meu pai dizia, estou aqui sozinho em Castro mais do que a gente todos na Graciosa. E estadia, pois estar. Alimentação e de maneira que não pude continuar. Depois então quando viemos todos então aqui para a Califórnia. O senhor chega aqui, sabia falar inglês? Não, pouco, era muito pouco. Sabia falar umas coisas, claro. Os seus pais não sabiam falar? Não, sabiam falar inglês. É difícil? Pois, claro. Na Graciosa tínhamos um padre
o ouvidor, que era o padre Genuíno Madruga, que era irmão do reitor do Liceu na Horta. Teve lá uns anos, ele sabia inglês e terei aulas com ele, com o padre Genuíno. De maneira que, mas claro, sabia falar, mas era pouco. Era quase nada. Na altura estudávamos, era francês no Liceu, primeiro. Depois então que estudávamos inglês, mas claro, eu só tive até o segundo ano, não pude estudar. O seu pai, quando chegou aqui, já tinha trabalho? Já, tinha uma tia minha aqui, que minha avó nasceu na área de Boston, em Lowell, e foi para a Graciosa com 7 anos, parece. E depois eles puderam vir. Meu pai pôde vir, tinha aqui ele tinha um irmão aqui em São José, na Califórnia, e viemos todos, de maneira que foi o melhor que podia ter acontecido. Depois, quando cheguei aqui, comecei a estudar, tive aqui o liceu em São José, na São José High School. Depois do liceu, estive na São José City College, que é um colégio que há aqui em São José. Depois fui para a Universidade de São José. Universidade de São José, graduei em Biologia e depois de graduar em Biologia estive no México, em Guadalajara, 4 anos, na Faculdade para Dentistas, na Universidade Autónoma de Guadalajara. Estive lá 4 anos, graduei, depois fiz um estágio na Universidade da Califórnia em Los Angeles. E depois fiz os exames e passei e fui dentista durante 30 e tal anos aqui na cidade de Santa Clara. E porquê ter ido para dentista? Porquê? Pois, eu vou-te explicar a razão que fui para dentista. Quando acabei de graduar, quando eu graduei em Biologia na Universidade de São José, era para ser professor de Biologia e na altura não havia vagas para professores de Biologia. Isto foi em 1975, não havia vagas para professores e eu fui com o meu orientador e perguntei a ele: o que é que vou fazer agora? Não há trabalho. Pois tem 2 opções, foi como disse. Tens 2 opções. A primeira, continuas a estudar o mestrado, o doutoramento e vais lecionar numa universidade ou numa high school ou então vais para a faculdade de dentista ou médico de medicina, mas vou-te dizer já, se fores para a medicina ou para dentista vais ganhar o dobro, quer ser professor. Pois eu decidi logo. Era isso que queria. Era isso que eu queria. E decidi logo naquela altura que tentei entrar aqui na Universidade da Califórnia em São Francisco, que era pertinho de São José. Não consegui entrar porque as minhas, claro, eu trabalhava sempre full time, até o tempo inteiro e não tinha tempo para estudar muito e as minhas notas não eram muito altas. O máximo era 4 e tinha 3, tal, não sei, e não pude entrar. Mas quem podia entrar na altura, havia aqui um programa que era Affirmative Action. Os pretos, os mexicanos podiam entrar, porque era um grupo étnico, mas disseram-me: não, os portugueses, franceses, italianos não são um grupo étnico, tu não podes entrar, tens que ter esta nota para entrar. E fui para o México, e fui para Guadalajara 4 anos, e os mexicanos, com menos notas do que eu, mais baixas, entraram aqui, e eu fui para a terra deles, está a ver como é? Discriminação, porque eu tinha o mesmo problema com a língua, que sou português, não sou americano, mas foi assim, mas foi bom, para lá foi bom que no México 4 anos, outra cultura, depois já falava espanhol, o espanhol é muito parecido com o português, aqui na Universidade de São José estudei espanhol durante 3 anos ou 4 anos, de maneira que eu falava mais ou menos fluentemente. Então adaptou-se bem. Adaptei em Guadalajara, e Guadalajara é uma cidade bonita, eu gostava imenso de estar lá, de maneira que ia Pensou em continuar lá? Pois, continuei, mas depois vim para Los Angeles, para a Universidade da Califórnia, por causa aqui a universidade,
para a gente aprender as coisas mais que eram, quer dizer, aqui as universidades aqui são muito mais evoluídas que no México. No México eu estudava, o currículo lá que a gente tínhamos era igual como o daqui, e os livros eram escritos, que a gente estudava, para os americanos. E eu então comprava os livros em inglês, estudava em inglês e fazia os exames lá em espanhol. De maneira que depois foi um pouco mais difícil, mas foi assim que consegui. E com determinação cheguei e acabei, e depois passei aqui os exames e fui médico dentista aqui na cidade de Santa Clara durante mais de 30 anos. E já estou aposentado há uns 10 anos. E era um trabalho que gostava de fazer? Imenso, gostava imenso de fazer. Tinha muito trabalho, tinha um consultório enorme. Quem eram mais os seus clientes? Eram portugueses? Ou... A metade mais ou menos eram portugueses. A metade, na cidade de Santa Clara, porque Santa Clara e São José fica junto praticamente. Na cidade de Santa Clara, muitos portugueses já tinham nascido em Santa Clara, já eram americanos, muitos já falavam pouco português, mas a metade dos meus pacientes no meu consultório, perto da metade eram portugueses, ou de descendência portuguesa. Foi dos primeiros dentistas natural da Graciosa, não? Depois da Graciosa foi só eu, não tenho mais nenhum. Na altura havia outro que ainda é vivo, que é o Dr. Décio de Oliveira, que é de São Miguel. Ele tem já 90 e tal anos, mas ainda é vivo, e foi médico também, dentista, durante muitos anos. Ele estava em São José e eu em Santa Clara. Então o senhor é o único graciosense dentista? Pois, claro, o único graciosense dentista aqui nesta área, porque, claro, na Graciosa, uma ilha pequena, tem pouca gente, de maneira que... E aqui na Califórnia a maioria são de outras ilhas, são da Faial, da Terceira, principalmente do Vale de São Joaquim, é muito da Foi um orgulho a sua família ter um dentista? Pois, foi um orgulho que dos meus irmãos todos, eu fui o único que fui para a universidade e fui o único que estudei. Os outros estão bem, todos, a maioria está bem e trabalharam em eletrónicos, mas quando chegamos aqui foi difícil. Quando chegamos aqui trabalhávamos num hotel, no Hyatt, hotel aqui em São José. Não havia trabalho na altura. Há 50 e tal anos não havia o Silicon Valley. O Silicon Valley começou, quando cheguei aqui havia somente o HP e o Packard, e HP. Não havia o Apple Computer, não havia o Facebook, não havia o Google, não havia o Cisco, não havia nada disto. Era tudo analógico. Era tudo, exatamente. Eu estive ali, foi há 50 anos atrás que o Silicon Valley começou com a inovação, desenvolveu esta área. Na altura, quando chegámos aqui, São José tinha 332 mil pessoas, hoje tem 1 milhão. Sabe porquê? Por causa do Silicon Valley. Estas companhias grandes empregam muita gente, por isso é que muita gente vem do Vale de São Joaquim, às vezes conduzir 2 horas, 1h30, 2 ou mais, e vem trabalhar para São José, porque aqui é cá o trabalho, aqui nesta área. Porque no Vale de São Joaquim também há, claro, mas não é como aqui. E aqui o ambiente é totalmente diferente. Claro, é mais caro, aqui as casas são muito caras, são caras, por isso é que as pessoas, quando se reformam, muitos vão para o Vale de São Joaquim, que é menos da metade do preço de uma casa lá. O senhor tinha muitos irmãos e, por ter mais estudo e ser dentista, sentia-se superior a eles? Não, eu nunca me senti superior a ninguém. Sou o mesmo Manuel, que fui criado pobre e, claro, as coisas mudaram devido ao meu trabalho, à minha determinação, que nunca desisti. Nunca teve a mania que era médico? Que era médico, nunca desisti de conseguir o que tentava, porque quando a gente diz em inglês, I never gave up, nunca desisti. Por isso é que eu estou a escrever as minhas memórias agora,
E o título vai ser Nunca Desistas. Never Give Up. Porque a gente, se continuar e se tiver uma determinação e nunca desiludir e continuar sempre, quem quer trabalhar neste país consegue o que quer, não tenho dúvida. E com humildade. Com humildade, exatamente. Se os portugueses, eu já disse várias vezes em várias entrevistas, se os portugueses que vêm de Portugal trabalhassem em Portugal como trabalham aqui, Portugal seria muito mais evoluído. Aqui tem que se trabalhar para quem quer ter sucesso na vida. Também trabalha-se com mais gosto, que se ganha mais. Pois, claro, ganha-se mais também. Mas também temos sucesso, não é para aquilo que ganhamos, mas é para aquilo que poupamos. Porque quem ganha e gasta tudo nunca tem nada. Não, exatamente. E a maioria dos portugueses aqui na Califórnia... A riqueza está no poupar. Exatamente. A maioria dos portugueses na Califórnia, muitos, a maioria, o que fazem primeiro é comprar a sua casa. E depois, muitos, mas atualmente a imigração estagnou, por isso os portugueses que nascem aqui, já as minhas filhas e netas, tenho 3 netas, tenho 2 filhas e 3 netas, já pensam diferente. Quando eu digo a eles e a elas o que é que passei na Graciosa, dizem: "Oh, Dad, you're old fashioned." Isso já não acontece aqui agora, mas eles não sabem o que foi, o que é que passamos. Esta aqui é a primeira casa? Não, é a segunda. Eu tive uma casa em São José que comprei e depois então, quando compramos aqui este terreno e construí esta é a minha segunda casa. Já estou aqui há 35 anos. Isto é uma casa dos seus sonhos? Pois, claro. Era a minha casa dos meus sonhos. Era o que eu queria. Eu, quando acabei o curso, comecei a trabalhar como dentista. Trabalhava noite e dia. Trabalhava 10, 12 horas, 14 por dia. Tinha muitos pacientes. Claro, falava inglês, português, espanhol. E tinha um consultório com muita gente. E não trabalhava mais que não podia. Mas trabalhei, e os primeiros 10 anos que trabalhei para pagar o que devia, porque eu nunca tive bolsas de estudo aqui, nunca. Fui o Banco da América, mas levou-me 10 anos a pagar. Pagavam tanto por mês o dinheiro que eles me tinham emprestado, 4,5% de juros. Mas valeu a pena, porque depois recuperei o que tinha gasto e felizmente com saúde e tive sempre, era o meu sonho ter uma casa para viver confortavelmente, com um campo de futebol, com o ténis corto, com a piscina, coisas assim. O senhor esta área, na altura, quando comprou, em que ano? E quanto é que custou? Na altura, quando comprei o terreno, foi há 40 anos a mais, foi $165 mil. Era dinheiro? Mas era uma área enorme, são 3 acres, ou hectares e tal, e agora só um hectare aqui vale $700 mil. E eu comprei 3 e tal por 165 mil, de maneira que se fosse hoje já não podia. Mas como isto aumentou muitíssimo, como o Silicon Valley, as pessoas ganham muito dinheiro aqui, as casas, o preço é enorme. A primeira casa, lembro que meu pai comprou aqui, foi $18.500 e há 24 anos, 4 anos e tal, pagámos a casa com os 4 mais velhos, trabalhávamos aqui e dávamos sempre o cheque a meu pai enquanto não pagámos a casa. Depois de meu pai ter a casa paga, então é que começámos a ganhar e ficávamos com parte do dinheiro que ganhámos, mas durante 4 anos e tal, meu pai queria pagar a casa
e compramos e pagamos, e o que passou muitas vezes, quando chegamos aqui, os nossos vizinhos diziam: oh, vocês com tanta família, diz até pai que vá para o, aqui chama o welfare, vá para os pedir dinheiro, senhas para comer e depois já pagar a renda e coisas assim. E meu pai disse: eu vim para este país para dar uma boa, melhor vida aos meus filhos, não fui para pedir nada a ninguém. Ele nunca foi para o sistema social pedir nada, nunca, nem para comer, nem para a casa, nem para nada. Trabalhamos. Era assim. E hoje esta gente tem tudo quando chegam aqui. Quando chegam aqui, meus legais, meus ilegais aqui... Tem ajudas. Pois, claro. Até o Biden dava telefones e tinham o sistema de saúde grátis, tinham a escola grátis, tinham grátis. Sabe porquê? Porque os democratas queriam que eles votassem por democratas, por isso é que eles queriam, mesmo ilegais, podia vir tudo. Era mais votos. Sabe? Mais votos, exatamente. Sabe uma coisa que passou durante a pandemia, este Covid-19, durante a pandemia, em dezembro de 2022, e fui a Lisboa a que pertencia a esta organização SEDES, que é uma associação para o desenvolvimento económico e social de Portugal. E quando fizeram 50 anos, eu fui a Lisboa em 2022, em dezembro, e quando regressei, para entrar, tínhamos que ir a uma clínica fazer um teste de Covid 72 horas antes. Quando cheguei ao aeroporto, disseram: oh, o Biden mudou para 24 horas, tens que ir fazer outro. E eu paguei mais 100 euros, foi 100 euros para fazer outro teste. Mas quando o aeroporto fui, tinha uma fila enorme, eu nunca mais ia perder a TAP, porque tinha ido àquele congresso, e para não perder a TAP, sabe o que é que fiz? Fui à frente da filha, deu uma gorjeta grande a uma rapariga: oh, por favor, deixa-me tirar o teste que o avião vai ser em pouco tempo, e ela deu-me o seu lugar. E nesse mesmo mês, em dezembro de 2022, mais de 250 mil ilegais entraram na costa, na fronteira com o México, e nenhum precisou fazer teste nenhum para entrar. E eu era cidadão americano e tive que fazer o teste por 2 vezes para poder regressar a este país. É ridículo. É injusto. É injusto, pois, claro, mas aquele presidente, para mim, foi o pior de todos. Aquele Joe Biden, Sleepy Joe. De maneira que foi o pior de todos, aquele homem. Mais de 250 mil entraram sem fazer teste nenhum, e eu tive que fazer o teste 2 vezes para regressar à Califórnia. Como dentista, alguma vez teve dó de algum cliente? Oh, muitas vezes. Pois tive dó, até cheguei a trabalhar grátis um dia por semana, durante um ano. Trabalhei grátis um dia por semana, à sexta-feira, por os que não podiam pagar. E as que vieram ao meu consultório, e nunca deixei de fazer o trabalho quando era preciso, quando era uma urgência. Nunca deixei de fazer por causa delas não poderem pagar. Nunca. De maneira que ainda hoje estou aposentado e sou voluntário um dia por semana numa clínica aqui em São José, um dia por semana, voluntário, e por sem-abrigo. Nem só por sem-abrigo, por os toxicodependentes. Tratamos daquela gente voluntariamente sem ganhar nada. E sabe o que é que acontece? Ainda tem que pagar os seguros para trabalhar como dentista. Se acontecer alguma coisa, temos que ter seguros. Temos que trabalhar para trabalhar de graça. Mas vale a pena, pelo menos ajuda aquela gente que tem necessidade. Nem só os sem-abrigo, mas os toxicodependentes, que a maior parte deles é culpa deles, mas aquela gente é quer dizer, a droga, o alcoolismo é uma doença como qualquer outra. Já se sentiu recompensado com isso?
Pois, claro, ainda hoje continuo um dia por semana que vou àquela clínica ajudar e já estou lá há 15 anos. Quando tinha o consultório já ia lá um dia por semana, uma vez cada mês. Mas quando me aposentei, vou um dia por semana, porque agora tenho mais tempo. De maneira que, por isso é que estou sempre ocupado em muitas coisas. Acho que o senhor foi convidado e homenageado a comendador, é verdade? Já, fui 2 vezes. E porquê? Porque, pois, a primeira vez foi em 2002, recebi a comenda de comendador da Ordem de Mérito aqui em São José, para o governo português. Porque ajudava já, não era só os sem-abrigo, mas ajudava muita gente, está envolvida no Senior Center, no Lar de Idosos, no Museu Português, na Luz América Education Foundation, que é uma fundação para a língua portuguesa e dá bolsas de estudo e temos um congresso todos os anos sobre a língua. Na Igreja Portuguesa, tive até um programa de rádio aqui em São José durante 4 anos ou 5 anos sobre a língua portuguesa, de maneira que estava sempre envolvido em muita coisa, sempre para ajudar as pessoas. Fez parte das festas culturais? Pois, as festas culturais do Dia Portugal, e ainda hoje faço, do Dia Portugal, celebramos aqui no Museu Português do Dia Portugal e de Camões e das comunidades, e temos também um concerto de música clássica que domingo passado foi aqui o dia na Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas. Tivemos um concerto com a Orquestra Sinfónica com 59 músicos na Igreja Portuguesa. Claro, isto é difícil sempre, e foi o 20º concerto, e julgo que talvez não vamos organizar outro, porque é difícil conseguir os fundos. O governo português ajuda, mas não é o suficiente. E na comunidade açoriana, festas do Espírito Santo ou assim, alguma festa? Pois, as festas do Espírito Santo, claro, tem estado sempre nas festas aqui em São José, mas aqui nas festas do Espírito Santo, na Califórnia, existem mais de 100 Irmandades do Espírito Santo. E ainda hoje, durante o verão, às vezes em mais do que uma cidade, mas a Califórnia é muito grande. Porque a Califórnia é quase 5 vezes maior do que a Portugal continental. Mas há mais de 100 Irmandades e ainda a maioria delas continuam com a festa do Espírito Santo. Claro, há menos gente agora a participar, devido agora a imigração estagnou, já há 20 ou 30 e tal anos. Os jovens não aderem? Pois aderem, mas a maioria não, porque os nossos filhos, claro, já têm. É difícil, porque hoje às vezes casam com outro grupo que já não vem às coisas portuguesas e como a imigração estagnou, é mais difícil. Agora aparece menos gente nestas festas, mas continuam a maioria. E será que os mais antigos tiveram alguma culpa para não meter os novos na altura a fazer parte da festa? Pois, eles em parte, claro, tiveram, mas na minha opinião não foi porque os antigos os deixaram entrar nas direções. Eu estive na direção do Atlético aqui em São José durante muitos anos, fui presidente da Assembleia Geral durante 10 anos, estive na direção 5 anos, e aqui no Atlético um ano decidimos ter mais jovens. Sabe o que é que aconteceu? Estes jovens, a maioria tinham filhos, estavam a trabalhar, tinham pouco tempo. Muitos estavam a estudar ainda. Quem está a estudar ainda tem tempo de ajudar. E se não fosse as pessoas mais velhas, com mais tempo, de maneira que não produziu o efeito que a gente desejava. Porque estavam ocupados, não era porque eles não quisessem, muitos já casados, já com filhos, e de maneira que não tinham tempo.
se não fossem os velhotes, como atualmente este Atlético ainda tem direção já, tem um grupo de pessoas que ajuda para continuar com o clube, mas não tem direção, porque não há pessoas nas filarmónicas. Temos 3 filarmónicas aqui em São José, 5 minutos a pé uma da outra, 3, só uma dava-me, por isso é preciso 3. Se calhar estão fracos. Pois, claro, e depois para conseguir músicos, os jovens agora que alguns estão -se a integrar nas filarmónicas. Através das escolas de música da escola? Da escola. Ainda há 14 filarmónicas na Califórnia e anualmente fazem o Festival das Músicas, claro, muda sempre de cidade para cidade, e tem 14, e temos ainda 16 ranchos folclóricos na Califórnia, de maneira que também fazem um dia por ano um festival com os ranchos folclóricos para continuar. E os ranchos folclóricos, foi há muitos anos que começou aqui na Califórnia? Há muitos anos, já, claro, não foi há muitos anos, eu estou aqui há 50 e poucos anos. Não tinha nada disso? Não tinha ranchos folclóricos, agora tenho, na Califórnia tenho 16 agora, de maneira que os jovens, como as minhas filhas faziam parte desses ranchos folclóricos, agora já tenho 3 netas, são mulheres que tenho, 2 filhas e 3 netas, de maneira que também já fazem parte dos ranchos folclóricos, de maneira que para continuar a nossa tradição, para continuar a nossa cultura. E a igreja portuguesa, como é que está aqui? Está saudável? Está, a igreja portuguesa está saudável. Eu estou sempre envolvido na igreja, já há mais de 50 anos tenho estado envolvido. Ainda ontem tivemos uma reunião aqui na Diocese de São José com o Bispo e as coisas está a correr bem. Claro, aqui ainda atualmente vem mais gente à missa do que em Portugal. Em Portugal, na Graciosa ou na Terceira, quando passo por lá, vou à missa, tem meia dúzia de pessoas. Aqui mesmo durante a semana tem 80, 100 pessoas durante a semana. Ninguém enche. Não enche, mas tem 100 e tal ou 200 pessoas. Mas nos Açores e no continente, que é a mesma coisa, tem meia dúzia de pessoas já com certa idade, idosos. E há muita diversão. Pois, claro, mas aqui há mais e continuam com as nossas as festas aqui, principalmente em São José, tem a festa da Senhora de Fátima, tem Santo António, tem sempre, continuam sempre embora vá menos gente, mas os novos muitos estão como direi, estão a aderir. E muitos querem, agora têm orgulho de serem portugueses, querem estudar português. Quando estava aqui na Universidade de São José, éramos meia dúzia portugueses, mas agora tem 200 ou 300, de maneira que está a mudar totalmente. Mesmo as pessoas mais gentis portugueses gostam querem aprender e tentam a estudar a nossa genealogia e saber de onde é que vieram e qual foi a ilha. Muitos até dizem que são desta ilha, mas nem sabem os pais nem os avós de onde é que vieram. E fico impressionado que muitas vezes faço perguntas e os homens casados é açoriano, os meus pais são, qual é a ilha? Não sabem. Outros sabem que é de São Jorge ou que é do Pico, mas não sabem a freguesia. Da freguesia, exatamente, isso é verdade. Isso acontece sempre. Mas a culpa vem de casa. Pois, vem de casa. E o que fazemos aqui, temos aqui na Luz American Education Foundation, temos um congresso todos os anos da língua portuguesa e aqui antes tínhamos sempre um homem a falar sobre a genealogia. Ele vinha da Terceira até, o João Ventura e o Jorge de Forjares também deve conhecer com certeza, de maneira que sobre a genealogia e esse grupo de genealogia onde tínhamos neste congresso
era o que tinha mais gente sempre. Porque as pessoas já nasceram aqui e queriam saber das suas raízes. Eu acho que sim, acho que é importante. Pois, claro, saber das suas raízes e por isso tínhamos aqui, claro, agora os congressos aqui através do Zoom, do internet, pessoalmente já é muito raro. Mesmo as reuniões, aqui as reuniões, a maioria das reuniões, por exemplo, do Museu Português, na Luz American Education Foundation, as reuniões têm que ser em inglês, poucos ou quase ninguém fala português. E quando é online, as reuniões têm que ser em inglês, de maneira que, mesmo os congressos agora, aqui da Luz American, a maior parte estão em inglês. Antes tínhamos 2 dias, 3 dias, que íamos para um hotel e atualmente, depois da pandemia, a sociedade portuguesa mudou totalmente nas reuniões, é através online. São José tem um grande senhor da Ilha de São Jorge. Ele ajudou alguma coisa para a comunidade? Batista Vieira. Batista Vieira, pois, tem ajudado muitíssimo aquele homem. Ele lembra-me que há anos, já há 20 ou 30 anos, ele lembra o que ele fazia quando falecia uma pessoa e que ainda tinha dinheiro para o sepultar. Ele ia à sua rádio e pedia, parece que foi 40 e tal, disse-me um dia, mas agora já não faz, mas fazia, e conseguia dinheiro para sepultar aquele indivíduo que a família não podia pagar. E ele fez-lo muitas vezes. E ele dizia sempre, quando tinha dinheiro suficiente, dizia, já não queremos mais. E ele ajudou muita gente, aquele homem. E atualmente ele ajuda muitíssimo a comunidade portuguesa, porque, claro, ele tem as rádios, ele tem no Val São Joaquim, Interlock, tem um shopping center que é seu, tem 66 lojas, parece-me. De maneira que, e aqui em São José, ele ajuda muito a Igreja Portuguesa. Ele tem ajudado muitíssimo até na Igreja Nacional Portuguesa das Cinco Chagas. Ele ajuda muitíssimo aquele homem. De maneira que, e continua a ajudar sempre quando lhe pedem, e uma outra pessoa que já entrevistou com certeza, o nosso amigo Manuel Eduardo Vieira. Um outro senhor que ia falar, não falei de São Jorge, agora ia falar do Pico, exatamente, também. É um grande senhor, não é? É um grande senhor, ele tem ajudado muitíssimo aquele Manuel Eduardo Vieira, é comendador também. Sim, sim. Ele também recebeu, como ainda há pouco tempo, outra a última que eu recebi foi do Infante Dom Henrique, e ele recebeu agora o ano passado também, de maneira que também é bicomendador. E tem de dizer, homem, somos os 2 bicomendadores, pelo menos já somos 2. Mas por algum motivo são assim. Pois, claro. Chegaram a esse patamar pela vossa bondade, pelo vosso trabalho. Exatamente, e por ajudar as outras pessoas, que é o mais importante de tudo. Bondade. Porque nós estamos neste mundo é para ajudar uns aos outros. Também já precisou. Exatamente. E eu que digo sempre também, mais pessoas deviam ser voluntários nas associações e ajudar os nossos idosos, muitos, a maioria, aqui na América, segundo as surveys que fazem, 23% das pessoas são voluntários, a maioria adultos, com mais de 18 anos, são voluntários, 23%, mas não é o suficiente. Podem ser voluntários um dia por mês, ou 2 ou 3. Claro, eu tenho sido voluntário desde que estou agora aposentado todos os dias. De maneira que, por isso é que me dá satisfação, a maior satisfação que tenho é nesta clínica, onde vou um dia por semana, tratar aquelas pessoas sem abrigo, e quando fazemos os dentes, eles vão aos espelhos e já se podem sorrir. E já podem arranjar um trabalho, já podem arranjar uma namorada nova, uma mulher. Isso também é uma alegria para si. Exatamente, dá satisfação quando a gente vê esta gente. Eles choram às vezes e agradecem muitíssimo o que fazemos, porque é tudo grátis.
Mesmo os que estão em tratamento de álcool e drogas é tudo grátis, não pagam nada. Por isso tem uma lista de espera sempre para entrar e temos 75 neste programa do álcool e das drogas. Temos sempre 75 durante 12 meses, 12, e não podem sair de lá durante um ano. A primeira coisa que fazem é tiram-lhes os telemóveis, não podem ligar ao exterior, para a família, nem para os amigos, por causa das drogas. Nem podem ir a casa, e acolá estão durante um ano. Mas têm 70 e tal % de sucesso. É o que tem mais sucesso aqui nesta área, é naquela clínica. Por isso é que já estou lá há 15 anos naquela clínica e continuo e estarei sempre enquanto puder a ajudar aquela gente. O senhor também teve aqui um vizinho aqui ao lado, também que foi um grande senhor. Foi o meu vizinho, Manel Homem, foi um grande amigo, infelizmente já faleceu há um ano e tal ou dois, mas ele também ajudava tudo o que podia e estava envolvido aqui também nos real estate, que é o imobiliário, e também ajudou muita gente, e era um bom homem, mas infelizmente a vida é assim. Ele também teve culpa do senhor vir morar para este lado e para este lote? Pois foi, ele não teve culpa, ele foi o que me indicou e ajudou. Que ele trabalhava no imobiliário e sabia que este lugar existia, que estava à venda, e vim com ele aqui e é que compramos os dois então este terreno, cada um comprou o seu no mesmo dia, de maneira que construímos a casa e já estamos aqui há 30 e tal anos. Sente-se no paraíso? Não é bem no paraíso, mas está perto. Pelo menos estamos aqui a uma vista bonita, vivemos numa área muito pacífica, muito sossego, uma área fechada, de maneira que condomínio, de maneira que eu gosto imenso de estar aqui. Oxalá que possa continuar aqui durante muitos anos. E aos Açores, à sua Ilha Graciosa, foi sempre? Ultimamente, nos últimos 10, 12 anos, vou todos os anos. Porque depois de me aposentar, fiquei com a casa que tinha meu pai na Avenida Santa Cruz e a remodelei e vou todos os anos. De maneira que agora no fim de julho vou lá outra vez, vou até lá um mês, pelo menos um mês. E queria ir até lá mais tempo. Sente-se em casa? Sento-me em casa, pois, claro que é descanso. Ainda tem em casa, ainda tem rádio, ainda tem telefone, ainda tem televisão, não tem nada. É só comer e dormir, ler e ir para a praça. E vou montar ajuda a andar a pé todos os dias. Fica perto, de maneira que... Mas teve muitos anos de sair lá, quando saiu? Nunca tive muitos anos. Estava 2, 3, 4, mas desde que estou reformado vou todos os anos. Às vezes mais de uma vez. E depois também tenho viajado ultimamente muito, que sou o conselheiro das comunidades portuguesas. Somos 76 conselheiros no mundo. E temos reuniões em Lisboa, na Flórida, fomos a New York. Somos da América, somos 7 e do Canadá 4. De maneira que a gente nesta área junta-se de vez em quando. Eles estiveram aqui na Califórnia há pouco tempo. De maneira que para ajudar a comunidade portuguesa no que queremos ajudar, o que para mim é o mais importante são duas coisas. É o voto eletrónico para os portugueses, imigrantes, e é a língua portuguesa. As duas coisas mais importantes. Porque o voto imigrante, a gente para votar tem que ir ao consulado. Agora, quem é que vem de Los Angeles a São Francisco votar? Quem é? Para o Presidente da República. Quem é que vai conduzir 8 horas para cada lado para votar? Não há interesse. Do Vale de São Joaquim são 3 horas, mesmo de São José são 1 hora para ir a São Francisco ao consulado votar. Quem é que vai? Vai muito pouca gente votar. Portanto, se fosse o voto eletrónico, podíamos votar digitalmente
através do voto eletrónico, era muito mais fácil. E há maneiras, mas há sempre partidos que não querem, que votam contra. Pode não ser seguro. Pode não ser seguro, e depois tem meio dos imigrantes que são mais conservadores, não votam no seu partido e votam sempre contra. Está a ver? Mas é assim, mas estes conselheiros da língua portuguesa, conselheiros das comunidades, já estou há 3 anos, vou estar mais um ano talvez, mas 4 anos é o que é o suficiente. De maneira que viajamos muito, claro, eles pagam as passagens e a alimentação, mas temos que trabalhar e não há tempo para gozar nada, só de maneira que, mas temos que fazer alguma coisa por causa do nosso país, ajudar o nosso país. Um senhor doutor que vive no meio destes tão grande, com isto tudo, com esta grande casa, chega à Graciosa, sente-se graciosense, não se sente superior os que estão lá? Pois, claro, superior a nada, somos todos feitos do mesmo material, não somos ninguém melhor do que o outro. Podemos ter mais educação, podemos saber mais daquilo que estudamos, porque uma pessoa que estuda tem sempre influência no meio, o ambiente onde vive, mas nunca devemos ser superiores a ninguém. Os melhores dons, na minha opinião, que há no mundo são 2, é a honestidade e a humildade, é as 2 coisas mais importantes que há. Mas nem toda a gente pensa assim. Pois, claro. Infelizmente. Infelizmente, não tenho dúvida. Hoje em dia a sociedade não está aí muito para esse lado. Infelizmente, mas era pior se fosse pior. Mas sente-se bem na Graciosa? Pois, claro, e aqui é descanso. E mata saudades? Mata saudades. Embora naquela altura viveu pobre, mas isso não implica nada. Pois, claro que não. É sempre sua terra. Mas jamais caçarei como fui criado. Exatamente. Jamais. E ainda tem família? Eu tenho lá primos lá e... Quer mandar uma mensagem para eles? Pois não foi, para eles é que muita saúde e ver-nos-emos em pouco tempo. Sim, senhor. Então o seu nome é? Manuel Betancourt. Ok, muito obrigado. Tem mais umas palavras? Não, eu julgo que já falei demais. Nunca se fala demais. E a maneira que, mas eu gosto, agora, por isso estou a escrever a minha autobiografia, as minhas memórias, e quero que pelo menos as minhas filhas e netas saibam o que o pai e o avô passou. De maneira que... Quando é que vai sair o livro? Pois o livro talvez daqui a um ano. Já estou a escrevê-lo já há uns 10 anos e nunca acabei. Estou sempre ocupado, a mãe nunca tenho tempo de acabar, mas agora está. Tem mais tempo. Agora está quase. Agora, e estou a escrever em inglês. Claro, estudei mais em inglês, mas vou traduzir para português também. E para ser nas 2 línguas. Muito bem. E vou então lançar o livro aqui na Califórnia, na Graciosa, em Lisboa e em outras partes do mundo, se for possível. Tem alguém a colaborar consigo? Tem. Minha mulher, a filha Meina. Muito bem. Ela, pois, escreve, mas ela escreve mais de 100 palavras por minuto no computador. Mas ela copia o que escreve e tem alguém a corrigir. Tem um amigo meu que é professor na Universidade de Massachusetts e está a corrigir. Claro, a gente falamos mais de uma língua e eu estudei mais foi em inglês, mas há sempre coisas que é bom revisar para que saia tudo um pouco melhor. Falou em esposa. A sua esposa, qual é a ilha? Ela é de São Jorge, da Calheta. Da Calheta, São Jorge. Lembra-se quem era as famílias dela? Pois, as famílias dela eram da Calheta, o nome do avô era um Artur Embrulha? Exatamente. Tinha uma mercearia? Tinha uma mercearia, chamava-lhe Artur Embrulha. É na rua de baixo da Calheta? Da rua de baixo. Que é bem da Ribeira Seca? Exatamente. Depois essa loja foi vendida ao seu Clima? Parece que o seu Clima comprou a loja, parece que ele faleceu agora há pouco tempo.
bem. De maneira que mesmo a minha mulher é da... Mas ela nasceu aqui ou foi criada lá? Foi lá. Foi lá que ela teve, depois esteve no Colégio de Santo António durante uns anos. No Faial? No Faial. E do Colégio de Santo António a mãe depois veio para aqui e a mãe dela veio para a Califórnia e ela ficou sempre lá, a acabar a escola. E ela quando veio já tinha 16 anos, parece-me. A tia da minha mulher, da Filomena, era a mulher do Dr. Teles, que ele era do Cais do Pico. E à época a gente vemos em casa dela que ela era viva ainda no Cais do Pico. Ali em frente ao Porto. O Porto, exatamente. E a tia dela, o Dete, era a mulher do Dr. Teles. Muito bem. De maneira que é assim a vida. O mundo é pequeno. Ok, muito obrigado. Nada. Foi um prazer estar consigo. Que essa faria. Prazer. Obrigado. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais.